finalidade principal para a qual existimos é glorificar a Deus e sermos felizes nele para sempre. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, a pergunta que eu já faço de início é se você quer experimentar a verdadeira felicidade e a verdadeira vida. Porque se você quiser realmente, você tem que viver para o que você foi criado. E aí eu pergunto, você sabe para o que você foi criado? É importante saber para que as coisas existem, nós sabemos disso, porque dependendo, se você usar algo para outra finalidade, pode causar a morte de alguém. Por exemplo, se você usar veneno para temperar uma refeição, certamente alguém poderá morrer. Da mesma forma, se você viver principalmente para ficar rico, ou para se divertir, ou para qualquer outro objetivo diferente daquele para o qual você existe, colherá os piores resultados. Por exemplo, um homem estragou a vida, a própria vida, e esse é um exemplo de várias famílias espalhadas pelo mundo, esse homem estragou a vida dele e da família, vivendo principalmente para o álcool. Embriagado, ele não trabalhava, não ajudava em casa, passava dias na rua, os filhos não sabiam o que era ter um pai, a esposa se sentia decepcionada, frustrada, sobrecarregada e sem perspectiva de vida. E talvez seja o teu caso, mas talvez você não seja dominado pelo álcool, mas pode ser dominado pela raiva, pela mentira, pelo engano, pela manipulação, pelo orgulho, pelo auto-engano, pela falsa fé e pela falsa religiosidade, entre tantos. Então, você precisa que o Criador de todas as coisas te diga para o que você principalmente existe e para o que você tem vivido no lugar desse propósito principal. E o Criador de todas as coisas é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele se revela pela luz da sua criação tem esse objetivo, revelar o próprio Deus, é a revelação geral ou natural, e por sua palavra, que é a Bíblia. Deus se revela pela palavra, e a palavra dele nos ensina que fomos criados principalmente para a glória dele. Contudo, por nossa rebelião contra Deus, passamos a viver para a nossa própria glória, para a nossa própria vontade, o nosso eu no centro de todas as coisas. Mas Deus, sendo amoroso e justo, decidiu perdoar de forma justa, sem que o culpado ficasse impune. É por essa razão que Jesus, sendo Deus e o Filho de Deus, se fez carne, encarnou, nasceu como ser humano, porque foi a raça humana quem se rebelou e era ela quem precisava ser punida. E ele então viveu, morreu e ressurgiu segundo toda a vontade de Deus no lugar dos culpados. E somente a salvação de Jesus pode mudar o nosso coração. E só então poderemos viver para a glória de Deus. E vivendo assim é possível experimentar, e certamente experimentaremos, a verdadeira felicidade e a verdadeira vida, que já começa a ser experimentada aqui e será plenamente experimentada após a morte ou na eternidade, né? Então, procure conhecer toda a verdade de seu Criador para saber como viver para a sua glória. Procure saber o que significa a glória de Deus e reconheça que você precisa da ajuda de seu Criador para experimentar a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Creia na salvação de Jesus. Peça a Deus para que Ele faça você crer na salvação dele, que é Jesus, e arrependa-se de seus pecados para ser salvo. Mas veja bem, conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, a verdadeira salvação, não é viver por uma caricatura da nossa mente de quem seja esse Deus, esse Jesus e essa salvação. Estamos falando do verdadeiro, sem desvios, sem falsidade, sem fingimento, sem auto-engano. Então, por isso, só Deus pode fazer
você conhecê-lo verdadeiramente, conhecer a verdadeira salvação, conhecer o verdadeiro Cristo. Que Deus nos abençoe.